Você já parou para pensar quanto vale a maior empresa do planeta, a Apple, com seu valor de mercado flutuando na casa dos 3 trilhões de dólares? Talvez a Saudi Aramco, a gigante do petróleo? Não, o número que vou te dar está muito além de qualquer coisa que você viu no noticiário. Estamos falando de algo que ultrapassa, em mais do que o dobro, o valor de mercado combinado de todas as empresas do S&P 500, o índice que representa as 500 maiores companhias de capital aberto dos Estados Unidos. São 7,9 trilhões de dólares. Mas a verdadeira questão não é o valor, é quem está no controle. E por que você, mesmo sendo um cidadão atento, um profissional engajado na economia do seu país, e um pai de família preocupado com o futuro, nunca sequer ouviu falar dessa organização? Antes que o véu comece a ser levantado, eu te faço um convite direto. Se você está cansado da versão pasteurizada da história e quer entender os verdadeiros mecanismos que definem se o pão vai ficar mais caro ou se a taxa de juros no Brasil vai subir, aperte o botão de curtir. Esse simples clique é o nosso código secreto para dizer que estamos prontos para ir além da superfície. A jornada que começa agora não é apenas sobre dinheiro. É sobre poder, influência e o controle sutil, quase invisível, que molda a vida de cada um de nós, de São Paulo ao Nordeste. 7,9 trilhões de dólares. Para colocar esse número em perspectiva brasileira, é mais de 8 vezes o valor de todo o PIB. O PIB do Brasil em 2024 é uma quantia tão estratosférica que desafia a compreensão. Quando o brasileiro médio liga a televisão, ele vê a inflação, a taxa Selic, a alta do dólar, mas ele enxerga essas crises como eventos isolados, talvez como falhas de um governo específico. O que poucos percebem é que por trás de todas essas flutuações existe uma força, uma entidade tão vasta e tão interconectada, que ela não dita apenas os preços dos combustíveis ou dos alimentos na sua mercearia, ela influencia a própria estrutura de quem governa e como o dinheiro se move entre as nações. Essa organização não tem fábricas reluzentes ou um aplicativo popular. Ela não vende carros elétricos ou smartphones. Ela vende o bem mais fundamental e mais invisível da economia moderna. Confiança e risco. Permite-me te levar para um contexto que você conhece bem. 2008. A crise do subprime. Enquanto o brasileiro via o noticiário reportar a falência do Lehman Brothers e o pânico em Wall Street, o que parecia uma tempestade distante para o Brasil não era. Era avis. E Quem estava, silenciosamente, nos bastidores dessa crise, atuando como o bombeiro supremo, injetando liquidez onde o mercado havia secado, não era um governo. Era, em grande parte, essa entidade. O nome dela é The Bank for International Settlements, ou BIS, o Banco de Compensações Internacionais. Mas chamá-lo de banco é como chamar um leão de gatinho grande. Ele é a verdadeira torre de Babel do poder financeiro. O BIS não lida com pessoas. Ele lida com os banqueiros centrais do mundo. Pense nele como o clube seleto, a diretoria executiva, dos presidentes do Banco Central do Brasil, do Federal Reserve Americano, do Banco Central Europeu e mais 60 outras instituições de elite. É onde as regras do jogo monetário global são escritas a portas fechadas, em Basileia, Suíça, em um prédio que parece um farol futurista propositalmente discreto. Por que 7,9 trilhões de dólares? Esse é o valor estimado dos ativos que o BIS gerencia em nome desses bancos centrais, atuando como seu banqueiro. Mas o valor real, a verdadeira influência, está no fato de que o BIS é a incubadora das decisões que definem a estabilidade, ou o caos financeiro. Foi lá que nasceram os acordos de Basileia, as regras Basileia, e 2 e 3, que estabelecem as diretrizes de capital mínimo que todos os bancos comerciais do mundo precisam seguir. Pense no seu banco, aquele que te cobra taxas, oferece crédito imobiliário e usa seu dinheiro para financiar operações. O quão seguro ele é, o quão alavancado ele pode estar. Quem define isso não é o Congresso do seu país, nem o presidente. É um comitê de burocratas e banqueiros centrais, reunidos sob a égide do BIS, que dita o coeficiente de capital que o seu banco precisa ter. Essa é a regulamentação que garante que, se uma crise como a de 2008 começar a se espalhar, o sistema bancário brasileiro, por exemplo, não entre em colapso da noite para o dia. É por isso que quando o Fed americano anuncia uma alta de juros, o Banco Central do Brasil, o Bacen, se reúne e é forçado a reavaliar suas próprias taxas, a Selic. Não é coincidência. É o reflexo da interconexão ditada, ou pelo menos, altamente influenciada, pelo BIS. Para o público brasileiro, a história do BIS não é apenas uma curiosidade econômica, ela é o fio condutor, que explica o porquê
de um país com recursos naturais vastos e uma população vibrante, ainda sejamos tão vulneráveis às decisões tomadas a milhares de quilômetros de distância. Você pode se lembrar da hiperinflação dos anos 80 e 90, e como o Plano Real conseguiu, finalmente, domar a moeda. Esse sucesso não teria sido sustentável sem a adesão do Brasil a um sistema global de estabilidade financeira. E a arquitetura desse sistema é o BIS. O papel do Banco Central do Brasil no BIS é crucial. É lá que ele adquire know-how e alinha sua política monetária para ser aceita e respeitada no mercado global. O fato é que o Brasil, ao longo das últimas décadas, soube se posicionar bem nesse clube. Sua atuação permitiu que o país passasse por crises globais, como a de 2008 e a recente pandemia, com uma resiliência maior do que em épocas passadas. Mas a lição principal é: o jogo é jogado em Basileia, e a gente aqui muitas vezes só ouve o placar. A riqueza do BIS não está apenas nos 7,9 trilhões de dólares em ativos, está na sua imunidade soberana. Ele é a única instituição no mundo que é, legalmente, imune a todas as jurisdições nacionais. Ele não pode ser processado. Seus arquivos não podem ser revistados. Seus funcionários não podem ser intimados. Ele é um Estado dentro do Estado, uma entidade suprema pairando sobre o sistema financeiro internacional. É nesse ambiente de absoluta discrição e poder incontestável que as decisões que afetam o preço do seu arroz e feijão, ou a taxa de juros do seu financiamento, são tomadas. Isso não é uma teoria da conspiração. É a realidade estrutural do poder financeiro. E na segunda parte vamos mergulhar nas conexões diretas entre o BIS e a elite brasileira, e como essa entidade se prepara para a próxima revolução monetária, que vai impactar o seu dinheiro de uma forma que você jamais imaginou. As moedas digitais de Banco Central. Se o BIS é o clube dos banqueiros centrais, a pergunta que ecoa na mente do cidadão brasileiro é: quem representa o Brasil lá? A participação do Banco Central do Brasil Bacen nesse fórum não é apenas simbólica, ela é um fator determinante para a credibilidade e a estabilidade da nossa moeda. Pense na figura do presidente do Bacen. Quando ele viaja para Basileia para as reuniões do BIS, ele não está apenas trocando cartões de visita, ele está envolvido em discussões que levam à criação de padrões que posteriormente serão implementados aqui, sob a forma de novas regras para bancos, novas políticas de combate à lavagem de dinheiro ou novos mecanismos de estabilidade cambial. O Brasil, com o seu histórico de desafios inflacionários e a necessidade de projetar confiança no exterior, precisa se alinhar. O sucesso do Plano Real, por exemplo, em domar a hiperinflação, só foi consolidado quando o país demonstrou consistente que adere às melhores práticas globais de política monetária, muitas delas gestadas e refinadas no seio do BIS. Essa aderência é a razão pela qual, quando o Brasil passa por uma crise política interna, o mercado financeiro global não desmorona a confiança no país instantaneamente. A estrutura de estabilidade, embora invisível para a maioria, está lá, sendo monitorada e ajustada constantemente. Mas a influência do BIS vai muito além da regulamentação tradicional. Ela está pavimentando o futuro, o próximo grande passo na evolução do dinheiro, que vai impactar a vida do brasileiro de uma forma muito mais direta do que a crise de 2008. São as Central Bank Digital Currencies, ou CBDCs. O real digital, agora chamado de DREX, não é uma invenção isolada do Banco Central do Brasil. É um projeto que está sendo ativamente desenvolvido em coordenação com as diretrizes e pesquisas do BIS. O BIS, através do seu hub de inovação, está conduzindo experimentos e papers para entender como as moedas digitais emitidas por bancos centrais podem funcionar, quais são os riscos de segurança e como elas podem coexistir com o dinheiro físico e os depósitos bancários tradicionais. O que isso significa para você na prática? Significa que o BIS não está apenas regulando o dinheiro de hoje, mas está desenhando o dinheiro de amanhã. O DREX, quando for totalmente implementado no Brasil, não será apenas uma conveniência tecnológica. Ele será um novo vetor para a política monetária. Em teoria, ele permitiria ao Banco Central rastrear o fluxo de dinheiro com uma precisão inédita e, crucialmente, implementar políticas de forma muito mais direcionada. Imagine um cenário de crise. Em vez de mexer na taxa Selic de forma ampla, afetando a todos, o BC poderia teoricamente injetar liquidez, de forma programável, ou aplicar taxas de juros negativas a determinados saldos, incentivando o consumo ou o investimento de forma cirúrgica. Esse nível de controle e visibilidade, embora prometa eficiência, levanta questões profundas sobre privacidade
e a natureza do dinheiro. São essas questões que estão sendo debatidas, analisadas e preparadas para a implementação global no sandbox do BIS. E é aqui que a reflexão atinge o pico. O poder de 7,9 trilhões de dólares não é apenas monetário, ele é epistêmico. Ele define o que é o conhecimento válido sobre o dinheiro. Ao ser o centro de gravidade dos bancos centrais, o BIS não apenas regula, ele legitima. Ele define quem tem a voz mais alta na discussão sobre estabilidade, risco e futuro monetário. Quando o Brasil adota uma nova regra de capital, ou lança uma CBDC, ele está essencialmente endossando a visão de mundo forjada em Basileia, para um país com uma história de luta pela soberania econômica. Entender a sutileza do BIS é entender onde reside a verdadeira influência externa sobre a economia nacional. Hoje, não está em tanques ou embargos comerciais óbvios, mas em protocolos, algoritmos e acordos de capital. A sua vida, a sua capacidade de comprar a casa própria, a estabilidade do seu emprego, tudo isso está ligado por fios invisíveis. A essa entidade de 7,9 trilhões de dólares, ela não quer que você a veja. Ela quer que você veja apenas os efeitos. A estabilidade bancária, que a impede de entrar em colapso. O crescimento econômico lento, mas previsível, que a impede de se hiperinflacionar. O BIS opera na sombra da confiança global, e sua discrição é o seu maior trunfo. A partir de hoje, você não pode mais dizer que não ouviu falar dela. E essa consciência é o seu primeiro passo para entender de verdade como o mundo funciona.